Bem, meus queridos irmãos, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, graças a Deus, estamos novamente juntos para podermos aprender sobre essa doutrina tão bela, que nos faz tão bem. Nessa tarde tão bonita e quente, está quente, hein, José Souza? Não podemos reclamar do frio hoje, né? Carol, o inverno aqui foi friozinho, foi friozinho, foi. Mas agora parece que o verão chegou com tudo. Mas tudo bem, vamos lá. É bom que tem calor muito. Hoje temos o imenso prazer de receber nosso irmão Josué Fidelis, que é um amigo aí das antigas, né? A gente se conhece lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Jaboatão, o Jefa, né? Conhecido como Jefa. E hoje ele está militando na Uniluz, é a União Espírita Caminho da Luz, que é lá próximo também. São casas que trabalham na mesma região e desenvolvem um trabalho bastante interessante lá em Recife. Recife e Jaboatão, no limite ali, né? Pois bem, então hoje ele veio muito gentilmente atender o nosso convite e veio para tratar de um tema que é reencarnação e imortalidade. Estou doido para saber qual é a abordagem que ele vai trazer, porque reencarnação e imortalidade são dois princípios fundamentais da doutrina, mas vamos ver um olhar que ele vai trazer para a gente, né? Sim, um olhar diferente. Um olhar diferente, né? Porque a gente sabe que nós estamos já aí bastante informados que são dois princípios da doutrina. Mas vamos ver o que ele vai trazer, o que ele preparou para nós. Porque sempre há isso é que eu acho bonito na doutrina, que a gente há um espaço para você enxergar certos detalhes, certas nuances, que às vezes passa despercebido. E é muito natural que, com o passar do tempo, à medida que os cabelos vão branqueando, não, José, que a gente vai lendo e vai enxergando mais coisas naqueles textos. Que a gente leu há anos atrás, quando a gente lê novamente, surgem novas perspectivas. Isso é muito interessante e valioso para nós, né, que somos aprendizes. Pois bem, vamos fazer. Eu sou, segundo nossa amiga, o homem do pois bem, né? Muito bem. Vamos lá. Eu vou ler uma mensagem do Evangelho e logo na sequência a gente faz nossa prece e a gente passa a palavra ao nosso grupo, tá bom? Aqui abrindo aleatoriamente, abrimos em Os Obreiros do Senhor, que está lá no capítulo 20, né? Os Trabalhadores da Última Hora, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas já tem um pessoal chegando aí no Instagram. Boa tarde para todos, viu? Sejam todos bem-vindos. Muito bem, a mensagem diz assim, é uma mensagem do Espírito de verdade. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse, sem outro modo senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao centro do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes de estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pensais mais, as recompensas celestes, olha só, são para aqueles que não terão perdido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo,
e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus queridos, após essa leitura, né, que sirva de reflexão para a gente, e vamos fazer a nossa prece. Vou pedir a nossa mãe Isolda, por favor, venha fazer a prece de início. Jesus, querido Mestre, Espíritos amigos, trabalhadores deste lar, pedimos encarecidamente que nos oriente, nos auxilie em nossa trajetória. Auxilie e ajude o palestrante da tarde, que ele possa ser instrumento para aprendermos um pouco mais, entendermos, colocarmos em prática ensinamentos que nos ajudam dia após dia. Cuida de nós, Senhor, e nos fortalece na fé, para que nossas forças estejam sempre prontas para o que der e vier. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus Criador, Jesus Irmão, e todos esses Espíritos amigos, nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos por iniciar o nosso trabalho com a permissão do Mestre Jesus. Então, com a palavra, nosso irmão Josué. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E também estendendo boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa cidade. E com certeza, desde que eu cheguei aqui nesta casa, eu senti essa presença amorosa da equipe espiritual. Que prece tão linda, não é? E é tão importante iniciar o trabalho dessa forma. Eu gosto muito dos salmos. E os salmos são uma inspiração divina. E nessa inspiração, o médium Davi, ele vai nos trazer muitos salmos sob a inspiração de um espírito evoluído, que era o guia do povo de Israel, chamado Jeová. Jeová era o espírito que era o guia do povo de Israel. E ele tem um salmo que é o Salmo 91. Alguém aqui lembra do Salmo 91? Alguém conhece esse salmo? Muito bem. Ele diz mais ou menos assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E por que o salmista traz essa frase, essa interpretação? Que ela é simples, mas ela não é simplória. Aquele que habita no esconderijo significa que o Altíssimo tem um esconderijo. E aonde é que o Altíssimo se esconde? Se é que ele se esconde? É no centro? É no templo? É na igreja? Aonde é que nós podemos encontrar o Altíssimo? É dentro de cada um de nós. Por isso que quando o salmista fala, aquele que habita no esconderijo, porque o esconderijo é um local que você não encontra facilmente, senão não é de esconderijo. O grande desafio espiritual nosso é de nos reencontrarmos em nós, encontrando a figura divina, a centelha divina em cada um de nós. Por isso que o Salmo é tão inspirado. A sombra do Onipotente, porque no Oriente Médio eles têm um sol inclemente. Se o sol aqui, meu amigo, está um pouco inclemente essa semana, imagine lá no Oriente Médio. Ele é muito mais inclemente e as pessoas buscam uma sombra. Então por isso que ele emenda: a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É um salmo de entrega, é um salmo de entrega espiritual. Nós costumamos falar que muitas vezes, em vários momentos de nossas vidas, nós aprendemos a entregar algumas dificuldades nas mãos de Deus. Mas entregar nas mãos de Deus não significa deixar como está para ver como é que fica. Significa que nós precisamos fazer a nossa parte, mas aquilo que nós não podemos fazer, quem é que pode?
O mundo espiritual é quem pode. Os amigos espirituais que recebem o compromisso divino de nos acompanhar aqui no planeta. E por que nós iniciamos o nosso tema de hoje com essa passagem? Porque esse tema reencarnação e imortalidade, ele surgiu de um livro de um grande trabalhador chamado Hermínio Corrêa de Miranda. Alguém aqui já ouviu falar? Hermínio Miranda ficou muito conhecido com o Diálogo com as Sombras. Mas uma de suas obras, Reencarnação e Imortalidade. E lá em Reencarnação e Imortalidade, ele vai fazer alguns trabalhos, tendo como referência o Espírito Emmanuel. E nós somos grandes admiradores desse Espírito amigo, que fala pouco, diz muito. E Emmanuel tem uma mensagem que está lá em uma de suas obras, que se chama Jesus e Kardec. E o Emmanuel vai dizer o seguinte: Jesus é a porta. Jesus é a porta. Para você abrir uma porta, o que é que você precisa? De uma chave. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Por Kardec você entende que é o Espiritismo fundamentado. Essa é a expressão. Jesus e Kardec. Porque existem passagens no Evangelho, e são muitas as passagens, que sem a luz do Consolador nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Então, quando o Emmanuel traz Jesus é a porta, Kardec é a chave, é que a partir da codificação, da chegada do Consolador, e olha que o Espiritismo é o Consolador, ele não é o acusador prometido. Nós não estamos aqui para acusar, para condenar nossos irmãos, nossas irmãs, mas para consolar, para trazer uma palavra de apoio. E quanta dor e sofrimento nós encontramos em cada esquina, em cada rua, em cada casa. São muitas casas, são muitas famílias, e quando nós lançamos um olhar espiritual sobre cada família, nós vamos perceber o quanto nós precisamos do Evangelho, à luz do Espírito imortal. E por que eu faço toda essa introdução? Para você entender que o Evangelho de Jesus é simples, mas ele não é simplório. Existe uma passagem de Jesus que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece: amai-vos uns aos outros. Todos já ouviram essa frase de Jesus? Essa é a frase mais difícil, talvez, de nossas encarnações. Talvez essa frase, à luz do Espírito imortal, seja uma frase impossível nesse momento. Amai-vos uns aos outros. Já nos amamos uns aos outros? É a pergunta que eu faço. Eu falo nos amar uns aos outros na rua, no trânsito, no trabalho, no futebol, na política. Já nos amamos uns aos outros? Mas olha que Jesus torna a frase ainda mais difícil: amai-vos uns aos outros como eu vos amei ou vos tenho amado. Aí Jesus torna muito mais difícil a frase, porque aí não é mais você amar como você ama, é você amar como Jesus amor. E com todo o respeito que eu tenho ao Padre Zezinho, de que eu gosto muito das músicas, eu gosto da música do Padre Zezinho, tem uma música linda dele: amar como Jesus amou. É impossível. Por que é impossível, Josué? Porque você só pode amar como Jesus amou quando nos aproximarmos da condição crística. Hoje tem alguém aqui na condição de amar como Jesus amou? Jesus amou de uma forma que nós ainda não conhecemos, porque o nosso amor ainda é um amor que necessita muito da troca. O amor de Jesus é incondicional. Mesmo no momento da cruz, Jesus olha para nós e fala: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Porque se soubessem o quanto a dor e sofrimento lhes aguarda no futuro, nas próximas encarnações, porque levantaram a mão para agredir um irmão, não levantaríamos a mão. Então, quando Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou eu vos tenho amado, é Ele nos convidando, através das reencarnações, para retornarmos e progredirmos espiritualmente, semelhante à frase do túmulo do codificador: nascer, viver, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei.
E é esse processo espiritual que vamos compreendendo, e é esse processo de compreensão que vamos trazendo para as nossas vidas, para as nossas famílias universais, as nossas famílias materiais e espirituais, porque somos todos uma grande família. E um dia eu falava isso numa casa espírita, e alguém chegou para mim quando eu terminei a palestra e disse assim, eu falei logo na casa, né, disse, nós somos todos uma grande família. Aí quando eu ia saindo, uma pessoa me chamou e disse, não, José, que família, é uma confusão aqui dentro dessa casa. Eu disse, pois é, meu irmão, é uma grande família. Qual é a família que não tem problema? Vocês conhecem alguma, não? Quando o Espírito André Luiz nos diz que a família é o grande encontro e reencontro dos afetos e desafetos do passado, nós vamos compreendendo a conexão com a frase de Jesus quando nos fala, vos foi dito que odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. E é tão interessante observar isso, porque eu sempre pergunto, é fácil amar os inimigos? Vou além, é fácil amar os amigos? Porque às vezes um amigo conquista alguma coisa que nós não conseguimos, o outro já fica meio invejoso, já fica chateado. Às vezes o vizinho trocou de carro, o outro vizinho olha e diz assim, só pode estar roubando. Como é que essa pessoa comprou esse carro e não comprei? Tinha um comercial de Sempre Toshiba. Tem alguém aqui da época da Sempre Toshiba? Tinha um comercial de Sempre Toshiba que eu morria de rir, porque mostrava o indivíduo chegando na casa do outro com a TV. E quando ele ia entrando com a TV, o outro olhava indignado, sabe? Aquele olhar de raiva. E para simbolizar que ele estava morrendo de inveja, tem uma planta do lado dele. O que acontecia com a planta? Ela murchava. Isso para simbolizar a inveja. Não era um inimigo, era apenas alguém que tinha conseguido alguma coisa e ele estava contrariado. Porque às vezes as pessoas ficam contrariadas. Há aqueles que só de observarem o outro se melhorando, ele já começa a adoecer. Não é nem o inimigo. Agora imagine que Jesus fala dos inimigos, aqueles que tiraram a vida de quem você ama, aqueles que tiraram a vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. É fácil amar quem fez isso? Mas então por que Jesus falou? Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Porque ele não está falando que você vai tolerar, perdoar, esquecer. Ele está falando que você vai amar. E alguém pode até perguntar, meu Deus, é possível amar aquele que me jogou no fundo do poço, aquele que tirou tudo que eu poderia ter, aquele que me trouxe tanta dor e sofrimento? É fácil amar alguém que faz tudo isso? À luz da terceira revelação, nós só podemos compreender essa passagem à luz do Espírito Imortal, porque há uma frase que diz que o amor une. Vocês concordam que o amor une? O amor une as pessoas. O amor une, o ódio também nos une, porque ligações de amor são para sempre, ligações de ódio precisam ser desfeitas. Para que as ligações de ódio sejam desfeitas, porque o ódio, ele cria vínculos. Todo aquele que odeia, ele está conectado com quem ele odeia. Então não é como você se desconectar de alguém que você ame ou odeie. Ligações de amor são para sempre, ligações de ódio precisam ser desfeitas. Para que essas ligações de ódio sejam desfeitas, os espíritos precisam reencarnar juntos. Um dia eu falava isso e alguém disse assim, Josué, faz isso não. Quer dizer que eu vou voltar filho, filha, pai ou mãe de alguém que eu odeio? Mas e se eu odiar menos? De volta como primo. Não precisa ser o filho, mas volta junto, porque não há como não retornar nesses processos onde as ligações precisam ser desfeitas. Por isso que a frase de Jesus não tem sentido nenhum sem a luz da reencarnação. E olha que Jesus é aquele amigo espiritual que falou toda a sua vida de reencarnação. Jesus vai falar de reencarnação com Nicodemos. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, e não é aquela frase que a maioria dos espíritas ou religiosos fala, necessário vos é nascer de novo. Não é essa frase.
Até porque, quando Nicodemos fala para Jesus, eu devo voltar ao ventre da minha mãe, isso não é reencarnação, isso é regressão. Ele queria voltar ao ventre da própria mãe, ser novamente Nicodemos. Jesus não fala isso. Jesus fala, o Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, quando Jesus fala que não sabeis de onde ele vem, indica que ele existe antes do nascimento. É uma passagem do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, capítulo 1, há um momento em que Jeremias diz que eu já te conhecia antes do ventre materno. É passagem do profeta Jeremias. Antes do ventre materno, eu te conhecia e te escolhi. É mostrando que antes da concepção nós já existimos. Eu costumo até brincar. Eu digo que não existe recém-nascido. Existe recém-reencarnado. Recém-reencarnado. Porque somos todos espíritos imortais. Os laços que nos unem são os laços do amor, dos afetos e dos desafetos. Então, o que é família? Senão a reunião desses afetos e desafetos. E quantas vezes eu vou nas casas espíritas, conheço irmãos e irmãs, pessoas queridas. Josué, eu não consigo me entender com meu filho. Josué, eu não consigo me entender com a minha filha. Quantas dificuldades no campo dos relacionamentos. Desde o ventre, e já existem muitos trabalhos que casas espíritas têm desenvolvido, trabalhos maravilhosos de evangelização de bebês. Evangelização de bebês. As mãezinhas já participando do trabalho de evangelização de bebê. Minha esposa, ela trabalha com isso. E evangelização de bebê é muito importante, porque o bebê, o espírito que está ali para reencarnar, você não sabe quem é, sabe? Você não sabe quem foi. Ele chega com o manual de instruções, tem garantia? Dá para devolver? Não dá para devolver. Não tem garantia nenhuma. A única certeza, não é garantia, a única certeza é que está ligado a nós. Seja chegando vias consanguíneas ou outras vias da adoção, são espíritos que estão ligados a nós. Nenhuma dessas conexões se estabelecem por acaso. Por isso que nessa pandemia, eu falo que nós vivemos ainda uma pandemia, só que não é mais a pandemia da Covid, mas é a pandemia das obsessões, que campeiam o planeta inteiro. E essa pandemia que nós vivenciamos, que é a pandemia das obsessões, são processos complexos de vínculos espirituais que nós precisamos romper através do sentimento do amor em nossos corações, através do sentimento da compaixão, da misericórdia e do perdão, conforme nos prescreve Jesus. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E eu não sei se vocês sofreram muito com a pandemia por aqui. Vocês sofreram? Nós sofremos, não sofremos? Mas o que nós aprendemos ou não? Nós vimos irmãos e irmãs queridas que retornaram ao mundo espiritual, independente de ser bom, independente de ser mal. Fulano desencarnou, uma pessoa maravilhosa. Nós tivemos aqui uma Sueli Calda Schubert, tivemos outras pessoas queridas do movimento espírita, da Igreja Católica, de outras religiões, e vimos também pessoas que não tinham nenhum trabalho e desencarnaram, porque na hora de desencarnar faz parte da lei de destruição, lei de progresso. Espíritos como missionários que desencarnaram no período da pandemia já estão se preparando para novas tarefas no mundo espiritual. Na casa do Pai existem várias moradas, mas o que nós aprendemos na pandemia, e a pandemia nos colocou muito próximos dentro de casa. Eu não sei qual era o local que você se sentia mais seguro na pandemia. Era no shopping? Era na feira livre? Onde é que você se sentia mais segura na pandemia? Geralmente era em casa. Então a pandemia nos colocou mais próximos um do outro. Eu tenho um amigo que ele disse para mim assim: José, eu nem conhecia meus filhos, passei a conhecer na pandemia, porque ficamos muito juntos. Teve casamento que se desfez na pandemia. Eu acompanhei vários casais em processos de conversar, de tentar trabalhar as dificuldades do relacionamento. Teve casamentos que se fortaleceram,
Por que se fortaleceu? Porque passou a crise, na crise se fortaleceu no Evangelho, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão importante o Evangelho no lar. Evangelho no lar para espírita é como a água para nós. Eu digo para espírita, mas para qualquer, independente de religião. Evangelho no lar, ele é fundamental. Por quê? Porque as nossas casas, elas são repletas de encarnados e desencarnados. Desencarnados nas mais variadas condições. Desencarnados que são amigos, que são simpáticos, aí é independente de ser amigo ou não, são atraídos pelas nossas inclinações, e adversários do passado, e espíritos que vêm até nós, e muitos se instalam em nossas casas, ligados aos nossos vícios, e os nossos vícios criam vínculos com esses espíritos. Por que criam? Imagina aqueles que alimentam, por exemplo, dentro da sua própria casa, o vício da bebida. Eu digo sempre que a bebida é a droga mais perigosa que eu já ouvi falar. Quando eu pergunto qual é a droga mais perigosa que você conhece, uma pessoa disse é a heroína, outro falou é a cocaína, é o crack. A bebida alcoólica é a droga mais perigosa. Eu não estou aqui generalizando, tá, gente? Alguém que toma eventualmente uma bebida, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando para você, que é muito complexo. Por quê? Porque os espíritos desencarnados, que precisam, aqueles que desencarnaram viciados na bebida, eles precisam continuar bebendo. Como é que eles fazem para beber agora? Se conectando com quem bebe. Então aquelas pessoas que estão no processo do vício da bebida, elas criam conexões com entidades espirituais que ainda estão no processo do vício. E vejam como o processo é tão complexo, porque é essas condições que criam campos para a instalação permanente desses espíritos em nossas casas. Porque existem espíritos entrando e saindo da sua casa, mas tem alguns que se instalam. E se instalam porque nós oferecemos para eles o que eles precisam de nós. Muitos vêm ligados a nós pelos vícios, não nos odeiam. Eu estou falando aqui do vício da bebida, mas tem outros vícios difíceis também. O vício da fofoca, o vício da calúnia, da mentira. São vários os processos que criam vinculações com esses espíritos e dificultam o nosso processo espiritual. Por quê? Imagina você, é a pergunta que eu faço. Bebida destrói relacionamento. Você já ouviu falar de alguém que perdeu um casamento por causa da bebida? Bebida antigamente só chegava, até aniversário de criança está chegando. Aí as pessoas fazem, mas não é para as crianças, é para os adultos. Mas aí eu pergunto a vocês, os adultos não são exemplos para as crianças? Eu falava isso um dia em uma casa espírita, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: a primeira vez que eu botei uma bebida na boca foi quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai me mandou pegar uma cerveja no bar da esquina. Era uma vendinha, lembra que tinha umas vendinhas? Ele disse, eu fui lá. No meio do caminho uma ideia chegou na minha mente. Veja, uma ideia chegou na minha mente. São ideias que vêm até nós e que precisamos ter o entendimento. Ele com 8 anos não poderia ter, mas que nós precisamos ter um entendimento que são as entidades falando em nós. E o Espírito disse para ele, e ele chegou para o dono da vendinha e disse assim: seu fulano, meu pai perdeu o abridor de garrafa. Ele me disse que não chamou esse nome, chamou Abre Tudo. Não, antigamente eu chamava assim, né? Abre tudo, embora não, com certeza não abria tudo. Mas aí ele disse: senhor, pode usar o abridor para abrir a cerveja? Aí ele abriu. Ele disse que quando foi no meio do caminho, ele disse: eu vou provar. Ele tomou quase metade da garrafa. Quando chegou lá, o pai dele quase mata ele. Mas ele depois que ele experimentou, nunca mais parou de experimentar. E muitos espíritos reencarnam conosco, porque são espíritos em duros desafios para se afastar do campo da violência, às vezes do campo do alcoolismo, do campo das drogas. E ao invés de trabalharmos esses espíritos que são os nossos filhos ou filhas, e nós os incentivamos através do exemplo ou criando condições para que eles voltem a cair novamente. Imagina você que quando eu conversei com essa pessoa na casa espírita, que ele me contou essa história, ele já tinha mais de 40 anos de idade, e ele disse: Josué, graças a Deus, eu consegui superar o processo do alcoolismo através do tratamento na casa espírita.
E quando criamos esse tema aí, reencarnação e imortalidade, foi justamente porque lá em Pomares, uma cidade que eu morei, quando comecei no movimento espírita, eu sou natural de Pomares, quando começamos em Pomares, chegou uma pessoa na casa espírita, e eu obviamente não posso citar o nome dele aqui, isso faz mais de 25 anos, mas ainda pode ser que ele ainda esteja no corpo físico, eu não sei, mas ele chegou na casa espírita embriagado, e na desobsessão, tinham espíritos que falaram para nós que o acompanhavam havia mais de 500 anos. Pasmem vocês, mais de 500 anos que o acompanhavam. E nesse processo de vínculo espiritual, eles falaram que era assim: nós hoje bebemos através dele, mas às vezes é ele que bebe através de nós, porque somos um grupo, nós nos conhecemos ainda. Ele narrou o período local, eles eram ciganos nesse período, e eles se conheceram, e quando um reencarnava, o outro se ligava ao outro. E aí o que acontece? Esse agora que está reencarnado é com ele que nós colamos. Ele bebia ou usava outras drogas, e ele sentia os efeitos. Quando o outro desencarnava, que ele estava reencarnado, o processo da vinculação acontecia. Vocês acreditam que em uma reunião de desobsessão a entidade falou isso para a gente? O espírito ainda ironizou e disse assim: eu salvei o meu bebum, eu salvei a vida do meu bebum. E nós ficamos assim: salvei a vida? Porque ele vinha caminhando pela rua embriagado, não viu o carro que ia na direção dele. Eu falei no ouvido dele: pula para o lado. Ele pulou e o carro passou direto. Eu salvei a vida dele. Sabe por que eu salvei? Porque se ele morre, ele vem para cá. Ao invés de nos servir, ele vai concorrer conosco. Porque hoje nós investimos nele, porque os espíritos investem em nós. Os espíritos que nos assediam, eles compartilham processos conosco, nos estudam, nos observam, nos analisam. Existe uma obra de André Luiz chamada Ação e Reação. Lá em Ação e Reação, André Luiz vai citar uma palavra-chave, que nós vamos compreender como os espíritos fazem conosco. Eu vou falar isso aqui para vocês, porque eles fazem isso com você, e fazem isso comigo, fazem isso conosco. André Luiz vai chamar esse processo de desejo central. Já ouviram essa frase? Desejo central, o tema básico da reencarnação. É eles observando em nós a nossa fraqueza, a nossa limitação, e trabalhando em cima dessa limitação para o processo complexo das vinculações espirituais. Eu acho tão bonito quando nós passamos a compreender esses processos, e os espíritos eles entendem que quando nós falamos sobre isso é um tema complexo, porque as bebidas, como outras drogas, mas principalmente as bebidas, elas criam processos profundos de desagregação familiar. E isso que eu falo para vocês é tão grave, e às vezes nós não conseguimos medir as consequências. Mas quantas reuniões em família as pessoas se reuniram e a reunião não terminou bem, porque tinha bebida e tinha também alguma arma ou um instrumento cortante, e alguém se matou. E quando você bebe, que assume o volante de um carro, que você atropela alguém e mata, você se torna homicida. E quando você atropela alguém, mata e morre, você se torna homicida e suicida. Porque quando você não está sob o efeito da bebida, pode ser acidente, mas sob o efeito da bebida não é acidente. São processos complexos. E quando nós falamos isso aqui, eu preciso que você entenda que quando o Espírito identifica em nós aquilo que eles buscam, justamente que são esses processos que criam vinculações espirituais. Eu tenho um conhecido que ele dizia assim para mim, a esposa dele falava, né? Ela ia para o centro espírita e ele era médium, ou melhor, ele é, mas ela, a esposa, ela não conseguia convencê-la a ir para o centro. Aí ela disse assim: meu marido hoje tomou todas. Foi, sentou lá ao redor da mesa, disse assim: fulana, bota um prato para mim e outro para o meu amigo que está aqui. Ela disse: eu não consegui ver o amigo dele não, só quem via era ele. Claro, era o amigo dele de copo, o amigo dele que compartilhava com ele. Agora imagine você criando esses vínculos espirituais, você passando para a entidade
a sensação que ela quer, mas ela passa para você também. O processo não é só de ida, é de vida também. Esses processos criam vinculações. Quantas famílias reunidas que necessitam da implantação do Evangelho para combater, para trabalhar as dificuldades no campo dos relacionamentos, porque os relacionamentos não são fáceis, mas quando vem regado a esses processos e a outros processos, imagina o desequilíbrio que causa essa contaminação espiritual. Por isso que a mensagem de Jesus no Evangelho são passagens que nós ainda não temos um profundo entendimento da complexidade da mensagem de Jesus. Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. A única forma que nós temos para amar aquele que foi um inimigo ou um adversário de vidas passadas é quando esse inimigo chega até nós através da reencarnação. Através da reencarnação na condição do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, seja através da vinculação que for. E nessas vinculações nós precisamos ter a compreensão, porque por isso que Jesus fala, vigiai e orai. E alguém um dia me perguntou, José, por que não é orar e vigiar? É até mais bonito orar e vigiar, mas é vigiar e orar, sabe por quê? Porque quando você percebe que o Espírito fala no seu ouvido, porque metade dos pensamentos que estão nas nossas mentes não são nossos. Deu para entender? Metade, às vezes mais do que isso, dos pensamentos em nós não são nossos. São de entidades desencarnadas em sua maioria, mas também de encarnados. São pensamentos que muitas vezes são intrusos. Os dos desencarnados eles tentam implantar com técnicas espirituais. E esses processos espirituais nós precisamos ter o conhecimento. Por isso que Jesus fala vigiar e orar, porque através da vigilância você percebe, esse pensamento que me chegou agora meio estranho, não era o pensamento que eu queria. Não são as ideias que eu alimento, que eu aprendi lá no Maria Dolores. Não são as ideias que eu alimento de um buscar trabalhar na minha mente. Então esse pensamento, provavelmente, ele não é meu. Talvez exista alguma coisa em mim que pudesse alimentar esse pensamento, mas eu não quero mais que isso desperte em mim. Eu preciso trabalhar esse pensamento. Mas por que ele está insistindo? Vigilância, você identificou. Depois que você identifica, o que é que você faz? Orar. Por isso falou Jesus, vigiai e orai. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que está dentro de nós guardado, mas ainda está guardado. Eu lembro muito de um pinguim de geladeira, de uma amiga minha. Lembra do pinguim de geladeira? É da época de vocês também? Um pinguim de geladeira, em cima da geladeira. Uma amiga minha chegou assim e disse, Josué, eu tinha horror daquele pinguim na casa da minha mãe. Aí a minha mãe veio morar comigo. A primeira coisa que ela trouxe foi o quê? O pinguim. Ela disse, minha filha, esse pinguim é mais velho que você. Eu não quero perder nunca. Aí ela disse que tinha horror aquele pinguim na casa da mãe. Agora imagine na casa dela. Aí a mãe dela, coitada, foi passar uma semana na casa de outro filho. Foi o que ela fez? Ela deu sumiço no pinguim. Agora o que foi que ela fez para dar um sumiço no pinguim? Ela disse, meu Deus, eu vou dizer minha mãe que quebrou, caiu no chão, quebrou, eu perdi. Não quer que eu diga minha mãe. Enquanto eu não encontro o que eu vou dizer, eu vou guardar ele lá naquele cantinho lá na garagem, que eles têm um carro, aí tem um monte de tralha. Eu vou botar lá escondido, minha mãe não vai encontrar nunca. Aí foi lá e guardou. Tudo aquilo que está guardado em nós, que não foi jogado, descartado, ele corre o risco de algum momento de aparecer. Um dia a mãe dela, triste, abatida, chateada, aí ela disse assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Minha filha chorou. E ela ficou assim, consternada, sem coragem de dar um fim definitivo do pinguim. Vai que minha mãe passe mal, aí eu trago o pinguim. Mas se ela suportar, eu não trago. Só que a mãe dela foi mexer nas tralhas e achou o quê? O pinguim. Então, às vezes em nós, aquela coisinha que você não queria, que você achou que não existia mais, mas ela está ali dentro ainda, ela corre o risco de algum momento ressurgir. Por isso que quando nós falamos na mensagem do Evangelho, o Evangelho é renovação.
O Evangelho é transformação. O Espírito imortal que habita em nós. Por isso a Bíblia tem uma passagem muito sábia. Nós temos apenas uma vida e várias encarnações, porque seu Espírito é apenas um. Eu não sou Josué, eu estou Josué, mas eu já fui José, eu já fui Maria. Nós habitamos, nós reencarnamos. Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós existe um verdadeiro condomínio espiritual. Um verdadeiro condomínio espiritual. O Espiritismo nos ensina a ter a compreensão desses processos, porque somos seres complexos. Vou fazer uma pergunta para você, você não responde, só responde para você. É fácil ser você? Você conseguiria viver com você se não estivesse dentro de você? Nós somos seres tão difíceis que às vezes nos olhamos para o espelho e falamos assim: meu Deus, como eu sou complicado. Eu nem me aguento. Eu só me aguento porque obrigatoriamente. Só quem pode viver comigo sou eu. Só quem vive com você 24 horas é você. E aí nós vamos compreendendo que somos toda essa complexidade, porque somos seres que trazemos em nós toda uma bagagem espiritual de várias experiências do passado. Desde a tenra infância nós trazemos as nossas inclinações. Olha que no período da pandemia, um dia eu estava abrindo um livro de Emmanuel, chamado Palavras de Vida Eterna. Eu gosto muito dos livros de Emmanuel para fazer evangelho. E lembra que nós falamos aqui que é muito importante a implantação do evangelho no lar. Sabe por que é muito importante? Porque é o evangelho no lar que vai trabalhar a atmosfera espiritual da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu emocional. Porque primeiro Jesus entra na sua casa, mas depois ele tem que entrar no seu coração, no seu sentimento. E o livro de Emmanuel tem uma mensagem que eu abri uma vez, eu nunca mais esqueci. Chama-se Existimos. E Emmanuel diz assim: a pedra existe, a planta existe, o animal existe, mas nós não podemos só existir, nós precisamos viver. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A pergunta que eu faço para você é: nós estamos vivendo ou alguns de nós estamos só existindo? Porque existir é diferente de viver. É esse processo de vida que vamos aprender a reencontrar em nosso âmago através da compreensão da espiritualidade em nosso sentimento. Olha que tem um personagem bíblico que ele retrata tudo isso que eu falei para vocês. E é um personagem que eu tenho uma admiração muito grande por ele. É um espírito que eu tenho uma admiração muito grande por ele. E na época de Jesus ele era um profundo desencontrado, uma alma perdida. Ele era rico, mas profundamente infeliz. Ele era um cobrador de impostos. De quem eu estou falando? De Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem que tinha muito recurso, era um publicano. E eles eram publicanos porque eles precisavam publicar para adquirir o direito de coletar, de cobrar os impostos para entregar a Roma, mas ficar com a parte deles, porque os romanos eram muito inteligentes. Ele colocava o hebreu para cobrar o hebreu e ainda permitia que o hebreu pudesse continuar a ser o judeu. Por isso que o rei dos judeus na época, quando se falava na questão do templo, dos sacerdotes do templo, Jesus vai falar muito sobre isso. E eles tinham essa habilidade, essa técnica, porque eles dominavam os povos, mas eles permitiam a relativa liberdade desses povos. Zaqueu era um homem profundamente infeliz. E um dia alguém chega para ele e diz assim: Zaqueu, dizem que por onde passa esse tal de Jesus de Nazaré, ele transforma vidas e corações. E ele era infeliz porque ele era odiado pelos seus irmãos, ninguém gostava de Zaqueu. Porque naquela época se cobrava os impostos. Eu acredito que até hoje ninguém gosta muito de cobrador de impostos. Mas naquela época era pior. Porque ele cobrava batendo, espancando, chicoteando. Era na marra. E Zaqueu era um homem desencontrado. E um dia alguém fala para ele: por onde esse tal de Jesus passa, ele transforma vidas e renova corações. Mas Zaqueu pensou: meu Deus, ele é um judeu. Como é que ele vai se dirigir a mim se os judeus, os meus irmãos, me odeiam? E um dia Jesus vai a Jericó.
E Jericó é a mais antiga das cidades da humanidade. Jericó tem 11 mil anos. É a mais antiga das cidades da humanidade. E um dia Jesus vai a Jericó, e a caminho de Jericó, quando ele entra na cidade. E a gente fala de cidade, pensa que era uma Caruaru, né? Pensa que era uma cidade naquela época, mas não era isso tudo. E aí quando Jesus entra, vai trazendo uma multidão com ele, de pessoas que ele curava, que ele transformava, que os evangelistas não trouxeram todas as passagens de Jesus. Claro, eles não poderiam fazer isso. E Jesus ia curando, trabalhando, renovando. E Zaqueu era muito baixinho. Zaqueu sai, vai para a rua, ele sobe numa árvore em um sicômoro para ver Jesus. Se você for a Jericó, hoje não, infelizmente, está mais difícil. Depois desses processos complexos que eles vivenciam lá no Oriente Médio, a luta entre os judeus e os palestinos, isso é uma guerra terrível, em que todos sofrem, os palestinos porque vivem segregados, milhões de pessoas que vivem com poucos recursos, muito mal se alimentam, onde só se estimula e se cria gerações de ódios e de conflitos. Não dá para ser feliz desse jeito. Mas quando alguém vai a Jericó, encontra até hoje, tem lá uma árvore, um sicômoro, que eles cercaram. Eu nunca fui não, tá, gente? Eu falo isso para vocês porque eu pesquisei. E eles colocaram um sicômoro. Esse é o sicômoro que Jesus subiu, que Zaqueu subiu para ver Jesus. E Zaqueu sobe na árvore e ele fica observando Jesus. E Jesus, ele tinha um magnetismo, porque por onde ele passava as pessoas sentiam. Olha, quem conheceu Chico Xavier, quem se aproximou de Chico Xavier, falava que era uma emoção do tamanho do mundo. Hebe Camargo foi entrevistar Chico e chorou. E ela disse que, conversando com o Chico, ela disse: meu Deus, Chico, eu não consigo parar de chorar conversando com você. Eu tenho a impressão que estou diante de um apóstolo de Jesus. Glória Menezes, a esposa do Tarcísio Meira, que desencarnou de Covid, ela fala que foi gravar um especial da Rede Globo, de fim de ano com o Chico. Ela passou 1 hora e não conseguiu gravar o Chico, porque ela começava a chorar. Toda vez que ele ia fazer entrevista, ela chorava. Aí ela colocava maquiagem. Aí ela disse: pronto, agora estou pronta. Quando chegava perto dele, chorava de novo. Aí ela saía, ela dizia: gente, eu não estou desequilibrada não. Aí fazia maquiagem de novo. Ela tem uma entrevista falando isso, está lá no YouTube. Aí ela chorou. Resultado, não conseguiu gravar a entrevista naquele dia, de tanta emoção. Hebe Camargo, Glória Menezes, tantas pessoas queridas que se aproximavam do Chico, sentiam uma emoção espiritual do Chico. Isso é o Chico, que se inspirou com muita distância de Jesus. Agora imagina se aproximar de Jesus, a emoção e o magnetismo espiritual de Jesus. Então Zaqueu lá de cima da árvore, quando Jesus olha para ele e diz: desce da árvore, Zaqueu. Dizem que Zaqueu nem desceu da árvore, porque ele achava que Jesus nem sabia o seu nome. Ele nem desceu, ele se jogou, ele caiu. Ele entrou em casa porque Jesus pediu para adentrar a sua casa, abrir as portas da sua casa. Há uma passagem no catolicismo que diz assim: hoje a salvação entrou aqui nessa casa. Há uma passagem assim durante a celebração da missa, com todo o respeito que a missa merece de todos nós. E aí quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a fofoca. Eu acho que fofoca é uma coisa de 2000 anos atrás. Não tem mais fofoca hoje, tem? Sério, ainda existe fofoca. E a fofoca foi grande. Teu mestre entra na casa de um homem de má vida, e os sacerdotes, a fofoca era liderada pelos sacerdotes. Como sempre, aqueles falsos moralistas. Também não tem mais falso moralista hoje, não, era só na época, né? Hoje não tem mais falso moralista. Hoje não tem mais essas lideranças religiosas assim que falam que servem a Jesus, mas se servem de Jesus. E eles começaram, os sacerdotes da época: teu mestre entra na casa de um pecador, entra na casa de um homem de má vida, entra na casa de um infeliz. De tanto que Jesus escutava, Jesus não se indignava por nada. Você não vai ver Jesus no evangelho se revoltando, a não ser com os sacerdotes. Jesus, lembra daquela passagem que Jesus chega dentro do templo e disse que tinha ali alguns cambistas, né? Assim, tinha uns cambistas. Você acha que Jesus estava indignado com os cambistas? Jesus estava falando que os cambistas eram os comerciantes do templo. Os comerciantes do templo eram os sacerdotes, estavam lá dentro. E Jesus vai
E Jesus usa uma frase impactante. Usa uma frase impactante porque na época do povo hebreu, quando você queria xingar uma mulher, você chamava aquela mulher de meretriz, de prostituta. Fulano é uma prostituta, era o fim do mundo. Porque para eles, ser meretriz, prostituto, vai além da sexualidade. É um processo completo de xingar alguém, resumidamente. Jesus sai da casa de Zaqueu, olha para os sacerdotes e fala: sacerdotes hipócritas, até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. É forte ou não é forte essa frase de Jesus? Até as meretrizes de quem vocês tanto falam chegarão primeiro do que vocês no reino dos céus, porque elas só comercializam o corpo, e muitas vezes comercializam o corpo porque não tiveram esclarecimento, e principalmente porque no passado havia muita dificuldade no campo das mulheres para trabalhar. Hoje esse processo está no campo dos trans. É muito difícil você encontrar alguém trans, que a não ser que seja algum profissional consolidado na sua área, mas quando não tem esse conhecimento, que é enxotado para fora de casa, é perseguido pela sociedade, muitas vezes não encontra espaço para nada. E aí Jesus fala para eles: até as meretrizes te antecederão no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, alguém pode até perguntar: mas por que Jesus fala que eles também chegarão no reino dos céus? Por causa da reencarnação. Um dia todos nós chegaremos. Um dia todos nós seremos anjos, em um planeta em que o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então Jesus, dentro da casa de Zaqueu, nós temos uma música muito famosa. Tem uma música de um cantor protestante evangélico que se chama Zaqueu. Vocês conhecem a música? Ele diz assim mais ou menos, eu não vou cantar não, viu, gente? Nem se preocupe. Mas ele diz mais ou menos assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Ele chama Pai no Evangelho. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. E nos perguntamos: tem alguém grande diante de Jesus? Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Porque Zaqueu fez isso. Zaqueu largou tudo. Zaqueu chegou para Jesus. Porque quando Jesus adentrou na casa de Zaqueu, ele não adentrou só na casa de Zaqueu. Ele adentrou no coração, na alma de Zaqueu. Ele trouxe vida para aquele homem que estava perdido, desencontrado. Zaqueu olha para Jesus e ele diz: hoje eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, Senhor. E Zaqueu faz um pedido a Jesus: hoje, metade de todos os meus bens eu vou dar aos pobres, e a outra metade eu vou devolver a todos aqueles que eu tirei eu vou devolver 4 a todos aqueles a quem eu tirei. Eu não quero mais nada a não ser a ti, Senhor. Só permite que eu te siga, porque quem te segue não se perde jamais. Quem segue Jesus se perde. Quem te segue não se perde jamais. Zaqueu muda até o nome. Ele deixa o próprio nome. Ele deixa de se chamar Zaqueu. Ele passa a se chamar irmão Matias. E ele vai acompanhar Jesus no seu trabalho espiritual, no seu trabalho material. Ele sai acompanhando Jesus. Quando nós falamos de Zaqueu, quando nós citamos a música de Zaqueu, a minha garganta de vez em quando, ultimamente, tem ficado assim. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por quê. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por quê, porque realmente tem um porquê. Quando Zaqueu segue Jesus, ele abandona todo o passado, todo aquele processo. Ele diz: hoje eu só preciso de Jesus na minha vida, de continuar junto a Jesus. E ele sai acompanhando Jesus. Há um momento na música que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as... É interessante porque quando Jesus entra na sua vida, entra na sua casa,
entra na sua vida, ele mexe com a nossa estrutura. Sarar todas as feridas que são as feridas da alma, do desamor, do ódio, do rancor, as feridas que nos adoecem de várias encarnações. Porque não há nada que adoeça mais em nós do que o ódio em nós, o ressentimento, o rancor. Porque o rancor, ele adoece principalmente aquele que o carrega. O primeiro a se beneficiar da essência do perfume é o frasco que o contém. O primeiro a se beneficiar do amor é aquele que ama. Essa música é bela, mas a música tem uma falha na nossa visão espírita. Josué, que pretensão. A Alô já está dizendo, Josué, tu vai querer corrigir a música? Não, não quero corrigir a música. A música é linda, está perfeita dentro da concepção da religião do nosso irmão que canta, mas dentro dos nossos princípios espíritas não está. Porque há um momento na música que ele diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, será todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. A falha da música: quero amar somente a ti. Ninguém ama Jesus amando só Jesus. Nós só amamos a Jesus quando amamos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Quem falou isso, Josué? Jesus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me visitastes, estrangeiro me recebestes, nu e me vestistes. E veja como Jesus é lindo. Porque as pessoas, Jesus fala que as pessoas perguntarão: mas mestre, quando estiveres em nossa casa, não te demos de comer e de beber, não te visitamos quando preso, não te vestimos quando nu, não te visitamos quando enfermo, não te recebemos quando de estrangeiro. Aí Jesus fala: todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Então eu pergunto a vocês: aonde está Jesus? Jesus está representado pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, na rua, na esquina, embaixo da ponte, nos presídios, nos hospitais, nos abrigos, nos orfanatos, em nossas casas, ao nosso lado aqui nesse momento, em toda parte, aonde quer que seus olhos possam alcançar, você está vendo Jesus. Porque Jesus se faz representar por cada irmão, por cada irmã. Quando o nosso olhar para o nosso irmão e a nossa irmã trouxer a representação de Jesus, nós estaremos começando a compreender e a sentir o Evangelho de Jesus em nossos corações. Porque falamos tanto da implantação do Evangelho no lar em nossas casas. Porque o Evangelho no lar convida Jesus a adentrar nossa casa, a adentrar nossas almas, os nossos corações, a mexer com a nossa estrutura, a sarar, talvez não todas as feridas, mas a sarar grande maioria das feridas e transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos verdadeiros, em relacionamentos que não sejam apenas no campo das ilusões, no campo das paixões, porque paixão é feito um fogo. Da mesma forma que sobe, desce e se apaga. O sentimento do amor verdadeiro, do companheirismo, aquele processo que nos alimenta a nível espiritual, porque isso é o que se fortalece através das reencarnações, através dos vínculos que criamos, porque os espíritos desafiadores que chegam na nossa vida, e são desafiadores, são espíritos que retornam por uma razão. Muitos são afetos, mas outros são desafetos. Eu estou olhando para a hora, eu tenho 5 minutos ainda. Eu prometo a vocês ser breve, mas eu falei para vocês porque deu um desconforto há alguns dias. Eu tive esse mês de setembro, eu tive uma dificuldade. Eu tive uma semana que eu não fiz palestra. Na verdade não foi uma semana, só foi de segunda a quinta. Eu não consegui segurar mais. Eu suspendi. Eu faço palestra praticamente todo dia, e tem dia que eu faço 2, já teve dia que eu fiz 3. E aí o que acontece? Eu comecei a falar esse tema dual nesse mês de setembro, por orientação da espiritualidade. 2 vezes por ano eu falo desse tema, quando está se aproximando o período do carnaval e quando está se aproximando o período do final do ano. É a orientação da espiritualidade. Então eu falo esse tema. Toda vez que eu falo esse tema, eu sinto a investida. Eu sinto a investida, o desconforto. Eu sinto o desconforto. Eu vou dizer aqui para vocês, eu gostaria nem de falar, porque eu sinto mesmo.
Existem temas que causam um certo desconforto quando nós o abordamos com muita intensidade, porque em várias casas espíritas que eu chego, eu vejo dificuldade em vários processos no campo dos relacionamentos por espíritos vinculados ao processo do vício no campo do alcoolismo. Aí quando eu estou falando, eu sinto desconforto na garganta, porque há muitos anos atrás um espírito disse para mim: um dia eu vou calar a sua voz. Só que eu digo uma coisa para vocês: nós não falamos porque somos melhores, nós falamos porque somos endividados. Nós falamos porque nós precisamos, nós falamos porque muitas vezes nós usamos a voz para fazer o contrário. Hoje nós temos a bênção de Jesus, nos dando a oportunidade de desfazer os processos de desequilíbrio em que nos envolvemos em redes complexas de dor e sofrimento no passado. É a nossa divina oportunidade de trabalhar cada um dentro da casa espírita, cada um na sua tarefa. Quando eu chego numa casa espírita, eu acho lindo, porque eu vejo a pessoa que faz a limpeza. Eu digo assim: olha, casa espírita é essa modulação. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O dirigente da casa não é melhor do que a pessoa que faz a limpeza na casa. O dirigente da casa não é melhor do que A, do que B, ninguém sei, mas cada um tem tarefas, cada um tem papéis diferentes. Mas o único dirigente verdadeiro que nós temos se chama Jesus. Eu nem ouvi vocês falando. Como é que se chama o nosso dirigente maior? Jesus. Cada dirigente de casa espírita, cada irmão e irmã que assume o compromisso, a tarefa, é um tarefeiro com grandes dificuldades, porque não é fácil, não é fácil. E cada trabalhador, em sua função, tem uma importância do tamanho do mundo. É tão importante a oportunidade do trabalho. Quando eu chego numa casa espírita que encontro alguém que diz assim: mas eu ajudo a casa, eu digo assim: olha, e um dia um amigo espiritual falou isso para mim: meu irmão, ninguém ajuda a casa. A casa é que nos oportuniza, nos dá a oportunidade de trabalhar para resgatar os nossos delitos do passado, porque são tantos que, se nós esperássemos um por um para resolver, uma encarnação não dava. O trabalho espiritual na casa nos leva a processos espirituais que nós nem imaginamos, com consequências inimagináveis. Por isso que quando Jesus fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso e me visitaste, vai além da nossa compreensão, porque Jesus está falando no início de caridade material, com um pouco de espiritual. Mas quando Jesus fala: estive preso e fostes me visitar, ele vai além da complexidade, porque quando não se fala quanto ódio, quanto sentimento de intolerância em relação aos nossos irmãos encarcerados, quantos sentimentos, quantas pessoas usando frases horríveis. Eu escuto uma frase que eu acho tenebrosa: bandido bom é bandido morto. Espírito morre? O espírito morre? O espírito não morre. Eu sei que eu passei do horário, mas ela me disse que eu podia passar alguns minutos. Eu estou me aproveitando da bondade de vocês, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês. Um dia eu estava num seminário, em uma casa espírita, e eu falei, o tema era uma obsessão, e nós falávamos desses processos, e eu citava que quando nós alimentamos o sentimento do ódio em relação a alguém, seja ele porque chamamos de criminoso, porque chamamos disso, porque chamamos daquilo, porque é muito bom julgar quando os criminosos estão em outras famílias, em outros processos, quando estão junto a nós ou ligados a pessoas que nós amamos, a nossa visão é diferente. Mas aí alguém chegou para mim quando eu disse: olha, não se pode alimentar esse sentimento, bandido bom é bandido morto. Essa frase não se compreende, um espírita repetindo. Uma pessoa que estava sentada na assistência respondeu, e vocês acreditam que eu respondi também. A pessoa, eu não sei como foi aquilo não, a pessoa de lá disse: leva para casa. E eu respondi: eu não levo não, mas quem pensa assim leva. Quem pensa leva, porque é Francisco de Assis que falou: é dando que se recebe. Eu só recebo daquilo que eu dou. Se eu envio para a vida ódio, sentimento de intolerância em relação aos meus irmãos, eu recebo de volta para mim. Então, quando você acha que o bandido bom é bandido morto, bandido bom é aquele que é transformado, regenerado, renovado, à luz da terceira revelação. E quando você acredita que ele morreu, ele não morreu.
Porque agora ele consegue entrar na sua casa sem arrombar a sua porta. Porque antes, no corpo físico, precisava arrombar o cadeado. Agora invisível ele entra e fica do lado do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, o companheiro ou companheira, está ali do seu lado. Só que ele agora está invisível. Você alimentando o sentimento do ódio no coração, está criando vínculos com esses espíritos nessa condição. Está lá nos domínios da mediunidade, prefácio, ondas, raios, mentes e médios. É o Espírito Emmanuel que fala. Nós espíritas, nós temos um compromisso fundamental, a importância de trabalhar a defesa permanente da vida. Um dia eu saía de uma casa espírita, chegou uma mulher e disse para mim: Josué, eu sou uma criminosa. Foi a frase que ela usou. Eu sou uma criminosa. Eu matei 3 vezes. Eu fiquei impactado quando ela falou isso para mim. Eu disse: meu Deus. E ela disse: eu abortei 3 vezes. Eu matei. E ela disse: eu sofro tanto com isso. Eu sofro tanto porque eu carrego esse peso até hoje. Na hora que ela falava isso, eu sentia a dor que ela arrastava. Eu ouvi uma amiga espiritual, quando chegou no meu ouvido, falou, e eu falei para ela: minha irmã, se fosse hoje, você abortava? Ela disse: não. Eu disse: na sua casa espírita tem trabalho com infância, com criança? Tem. Então você vai assumir uma tarefa. Vá se aperfeiçoar, vá se esclarecer, porque não é um trabalho para improvisar. Mas você vai trabalhar. Junta a criança, junta a infância. Sabe por quê? Porque você agora, ao invés de ser a mãe de 3 crianças que já foram no passado abortadas por você, você vai ter a oportunidade de ser a mãe de crianças sem mãe. Você vai ser a mãe de crianças que, mesmo tendo uma mãe, muitas vezes tem mães distantes. Você vai ter a oportunidade de esclarecer as crianças para que elas não passem pelo que você passou. Você vai trabalhar junto à infância. Existe o ressarcir das dívidas pela moeda da dor, mas existe o ressarcir das dívidas pela moeda do amor. E é o amor que nos transforma, e é o amor que cobre uma multidão de pecados, disse o apóstolo, uma multidão de erros. E quando nós falamos, o Espiritismo é consolidado nesse processo, no campo mais complexo de defesa da vida. Não a defesa da vida pela metade. Não a defesa da vida eu só defendo uma coisa, o outro só defende outra coisa. A defesa da vida no seu aspecto mais complexo. Nós somos contrários ao aborto, mas não acusamos, não apontamos o dedo e nem condenamos a mulher, que muitas vezes em sofrimento, por ignorância, por limitações, perseguições, incorre nesse processo. O que nós precisamos não é acusar, o que nós precisamos é consolar. O Espiritismo é o consolador, o Espiritismo não é o acusador. Nós somos contrários ao aborto porque somos em defesa da vida, somos contrários à pena de morte. Mas José não tem pena de morte no Brasil. O Brasil não tem pena de morte, tem morte sem pena nenhuma. O Brasil tem extermínio de pessoas em toda parte. Então nós somos contrários ao aborto, à pena de morte, ao suicídio, à eutanásia, a toda forma de violência. Porque os ensinamentos de Jesus nos convidam aos princípios da paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdaram a terra. De que terra Jesus falava? A terra de regeneração. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. Cada dia de nossas vidas, no plural. Porque nós reencarnamos e reencarnamos. Que nós reencarnamos e temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui nesta casa. Nós reencarnamos e temos a oportunidade de trabalhar e de servir, junto a todos aqueles que fizemos sofrer. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Me perdoe passar tanto do horário, meu amigo. Mas eu vou aqui fazer uma confissão para vocês, tá? Eu ainda tinha gás para falar ainda mais. A voz não está mais essa Brastemp não, viu? Estava embalado, não foi? Muito bem. José, muito obrigado pela sua presença, viu? Agradecendo. Eu ainda tenho uma desculpa, é porque eu não venho sempre aqui. Muito bem. Então, pessoal, para a gente encerrar, primeiro a gente agradece ao nosso irmão, que ele leve o nosso abraço para todos do Uniluz, da Uniluz, né? E
que possamos seguir com nossas atividades. Vamos ter o passe daqui a pouco, quem for tomar o passe aguarda um pouquinho, sentado, que a gente vai chamando. Temos a falar do nosso projeto da gestante, que é o projeto Aninhando Mães. A gente está já fechando os enxovais, vamos entregar 2 para 2 gestantes agora em outubro, no final de outubro, e mais 2 em novembro. Estamos aí organizando. Quem quiser participar e quiser entender melhor, pode falar com a gente aí depois. E a gente troca umas ideias, tá certo? Quem quiser também participar da vibração, que nós temos na quarta-feira, coloca o nome no livro, está ali fora. Procura o nosso Montarcis, que ele orienta ali, né, para o preenchimento. Pode ser de encarnado, desencarnado, e a gente faz a vibração na quarta-feira, às 19h30. Isso serve também para quem está nos assistindo pelo Instagram. Qualquer coisa pode nos enviar o nome que a gente coloca na vibração, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu vou pedir nosso Montarcis, por favor, venha fazer a prece. Isso não foi uma palestra, isso foi uma aula. Depois de ouvir tanta coisa assim, a gente sai até assim, querendo entender mais o irmão, o evangelho, enfim. É muito bom. Pudesse toda semana, fosse mais perto do dia, toda semana. Ele descarga isso aqui para mim, aqui, ó, que é um pouquinho mais. Também quero buscar, vou buscar. Mas irmãos, espiritualidade amiga, meu Senhor Jesus, obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Josué, que nos ensina tanto nessa tarde. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos proteja, que possamos levar os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando por algumas dificuldades, que possamos levar um pouco de consolo e tranquilidade para os nossos irmãos, e aquietar nossos corações, nosso espírito, para que possamos fazer tudo isso. Obrigado por tudo. Pedimos ao Senhor que nos ilumine cada vez mais. Pedimos, Senhor, proteja todas as nossas amigas, nossas irmãs, e informar, pedir para que procurem esse outubro rosa, que procurem fazer seus exames. Isso é muito importante, é salutar. E te pedimos, Senhor, muita luz, muita paz. Que assim seja. Que tenhamos todos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, pessoal, muita paz para todos. Que assim seja. Um abraço ao pessoal que está aí no Instagram, tá certo? Até logo, gente.